Então, professor, eu vou pedir para o professor falar, se for possível, da seguinte forma. Primeiro falar sobre a estrutura, né, da prova objetiva, como ela é dividida, se ela é dividida em grupos, se tem que fazer um mínimo de questões em cada grupo, a estrutura mesmo em si da prova. E depois eu pediria para o professor passar a uma análise, lógico, não vai dar para falar de forma muito minuciosa aqui, né? Hoje é uma entrevista mais de dicas e sobre a carreira. Aí o professor poderia, daí, no caso, abordar disciplina por disciplina das matérias que caem na prova objetiva e falando sobre os temas que entende mais relevante em cada uma delas. E, se possível, no final, que eu já sei que o pessoal vai pedir aí, né, que já estou acostumada, o professor indicar uma bibliografia de cada uma. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. A prova objetiva, ela tem 100 questões. A prova objetiva do Ministério Público do Trabalho, diferentemente do Ministério Público Federal, não é subdividida em grupos. Ou seja, o candidato ele não tem que se preocupar em, direito penal eu não domino, mas eu não posso zerar o grupo. Não. Se você tirasse 0 em direito penal, em direito empresarial e 10 nas outras, você passaria na prova objetiva do Ministério Público do Trabalho. Dada essa questão, tem um outro aspecto que eu gosto sempre de ressaltar na prova objetiva do Ministério Público do Trabalho. Inclusive, eu escrevi um textinho sobre a prova objetiva e eu abordei isso. A prova do Ministério Público do Trabalho é muito extensa. A maior parte das pessoas não conseguem fazer as 100 questões da prova. Você vai ter que saber quantas questões você tentará fazer. Pode ser que na hora você consiga um pouco mais ou um pouco menos, mas esse é um fator importante. Aliado a outro fator de que 4 questões erradas anulam uma certa na prova do Ministério Público do Trabalho objetiva. Portanto, o que é que eu sugiro aos candidatos? Não perca muito tempo naquela questão que a priori você não sabe. Pule para a seguinte. Se ao final da prova tiver tempo, volte para aquelas que deixou para trás. Mas o candidato pode perder um tempo precioso para tentar fazer uma questão muito difícil e ao final ele não teve tempo de fazer 3 daquele assunto que ele domina. Então não vale a pena. Feita essa análise da estrutura, vamos olhar aqui matéria por matéria, como ela é cobrada, o que o candidato deve focar.